Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast especial de 2 aninhos. Turma, vamos lá. Podcast dos 2 anos. Eu tinha que trazer uma trupe do barulho, uma galera que está no meu coração. A gente vai falar sobre um assunto que muitas pessoas ficam conversando, tem gente a favor, tem gente contra, mas o assunto de hoje a gente vai falar sobre mentoria. Você já ouviu falar de mentoria? Sabe os benefícios que um mentor experiente pode trazer para você? A mentoria é um processo pelo qual as pessoas experientes, chamada de mentor, oferecem um suporte e orientação a outra chamada mentorado. A mentoria não é apenas um adquirir conhecimento técnicos, também é um catalisador para o desenvolvimento pessoal e profissional. Através dessa prática, é possível aprimorar habilidades específicas, ganhar insights valiosos e, principalmente, acelerar o seu processo de conquista de meta. Então, quando a gente fala sempre sobre mentoria, na realidade, o pensamento que eu sempre tenho para mim é: quanto eu, Jefferson, lá que terminei a faculdade com 24 anos, pagaria para eu, Jefferson, de hoje, para dizer assim, cara, me dá o trilho, me diz aí o que você fez. Primeiro, para eu não errar nas mesmas coisas. Segundo, para eu acelerar aí mais rápido e não perder tempo com besteira. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma equipe de peso, que são grandes amigas que vieram comer bolo aqui comigo, vai ser tudo rachado direitinho. E eu vou falar primeiro quem está aqui do meu lado, Joelma Magalhães, fisioterapeuta, especialista em atendimento em disfunções, cirurgias e tratamento da dor em cabeça, face e pescoço. Seja muito bem-vinda, a terceira vez, já pode pedir música hoje, depois tu bota que a gente vai botar na trilha aí sonora. Já posso pedir música do Fantástico, só que aqui é do Jeff Podcast. Seja bem-vinda pela terceira vez, né, Joelma? Isso, é verdade. Terceira vez. E eu disse assim que não é turma de peso, não. É turma de gente fit. Aqui é gente fit. Aqui não tem turma de peso. Aqui tem turma Só de pessoas, atleta. só atleta, pessoas que correm, são marombeiros. Só que, né, só um pouquinho, né? Mas a gente tenta ser. Mas a gente tá na trilha, né? O mais importante é que a gente tá na trilha. Bem, do outro lado ali eu vou falar com a Luciane Zufo, que é fisioterapeuta do sono, especialista em tratamento de distúrbios respiratórios do sono e adaptação de CPAP e BIPAP. Lu, segunda vez? Segunda vez. Segunda vez. E a gente já estava conversando hoje que a gente vai fazer um novo de sono com a outra pegada, mais fit, mais saudável. Seja bem-vindo de novo, Lu. Obrigada, é um prazer estar aqui. E aí, para fechar a trinca das meninas, Suzy Cunha, que é referência em ultrassonografia, especialista em transformar vidas com diagnósticos de endometriose e infertilidade. E vale a pena a gente falar aqui que o Jeff Podcast mais ouvido e mais assistido nosso, 10 mil visualizações. Suzy Cunha, obrigado pelo seu retorno. Eu que agradeço, segunda vez, eu quero vir a terceira, que é para pedir música. Eu vou pedir música. É uma honra estar aqui com você, comemorando 2 anos, né? Você, assim como o nosso querido Rizieri, ajudaram, né, a transformar aí a minha carreira, vamos dizer assim. Mas a gente vai falar sobre isso. Bem, para tudo funcionar, para ter o bolinho hoje, a gente tem que falar sobre os nossos patrocinadores. Então, a gente vai falar primeiro pelo Hospital Checkup. O Hospital Checkup tem muita tecnologia, muita coisa nova, o centro cirúrgico maravilhoso, mas existe uma coisa que está acima de tudo isso. É a equipe de enfermagem humanizada. Então, lá você é bem atendido, as pessoas trabalham muito bem, sabem acolher os pacientes, então você não pode abrir mão. O Hospital Checkup é o queridinho de Manaus, está bem no coração da nossa cidade, no meio do bairro Adrianópolis. E também o IBCar, o carro que você tem que desapegar. Essa história de você querer ter seu carro, você pode ter um desapego completo. IBCar, carro de aluguel, você pode alugar o seu carro e pode fazer que nem eu. Eu pago no cartão e vai virar milha. E quando a gente estava conversando hoje sobre passagem, eu vou comprar as minhas passagens com milhas por causa do meu carro de aluguel. Então, IBCar, por favor, desapega. E por último, que também já é um grande parceiro, Graco Viagens. Destinos incríveis, conselhos práticos para tornar suas viagens inesquecíveis, recomendações de hotéis e muito mais. Junte-se a nós e descubra o mundo do Graco Viagens. Graco, ó, beijo no coração.
Vai ter o podcast dele logo na sequência, que a gente vai falar sobre liderança, um grande líder. E, cara, teve lá com a gente no Conecta Med, a gente já se conectou várias vezes. Então, Graco Viagens pensou em fazer viagem, fala com ele, cara, sempre está disponível e faça uma ótima viagem. Meninas, pra gente começar, diz que a Zulfa mandou jogar direto pra Suzy, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Suzy, vamos falar do nosso passado remoto. Aonde você estava que você se incomodou para você mudar a sua vida? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquele momento lá atrás, aonde você estava cansada, estressada, e eu queria que você me mostrasse. É como a gente vinha falando, né? Eu estava naquela famosa corrida de rato, né? Trabalhando na linha de produção, literalmente fazendo exames, né? Como eu sou ultrassonografista, então trabalhando em clínicas, hospitais, né? Fazendo exames. E quando a gente trabalha em clínicas e hospitais, nós temos uma demanda, e essa demanda é muito grande. E todo empresário, claro, ele quer lucro para sua empresa. Então eu me via cada vez fazendo mais exames, cada vez mais cansada. Aí à medida que eu ia aprimorando, me preparando melhor, fazendo meus cursos, né, minhas atualizações, eu não conseguia aplicar aquilo que eu aprendia no meu dia a dia, porque quando você trabalha com volume de exame, você não tem condições de dar aquela atenção que o teu paciente merece. E eu comecei a me incomodar com aquilo. Eu ficava, gente, não é possível que eu estudei tantos anos um curso que é um dos mais desejados, né? Você ser médico, é um curso que muita gente deseja. Eu estudei tanto, me preparei, me preparo até hoje para fazer isso. Eu me sentia frustrada, porque não era o atendimento que eu queria dar realmente para o meu paciente. Eu queria dar um atendimento de qualidade, eu queria poder aplicar tudo aquilo que eu estava aprendendo, né, nas minhas atualizações no meu paciente, mas isso demanda tempo. Quando você, à medida que você vai se especializando, que você vai melhorando, o seu tempo de exame vai aumentando, porque você começa a ver mais coisas, a buscar mais coisas que antes você não via. Isso começou a me incomodar. Começou a me incomodar a partir do momento que eu era só mais um número, entendeu? Ali. E você sendo um bom profissional, você não sendo um bom profissional, não fazia a menor diferença. Você não era reconhecido. E alguns colegas, vejam só vocês, só que eu não enxergava uma luz no fim do túnel. Eu achava que a vida do ultrassonografista era aquilo ali. Porque todo mundo era assim. Porque todo mundo era assim. Tava todo mundo nessa vida. E eu extremamente irritada, infeliz. Por conta disso, eu cheguei a fazer 2 especializações extras, né? Eu fiz 2 especializações extras, frustrada com a ultrassonografia. Querendo fazer alguma coisa para dizer assim, cara, deixa eu fazer. Não é possível, não é isso. E quando eu fui ver que não, a valorização que eu queria que viesse de fora nunca ia chegar. Nunca ia vir. A valorização era de mim, era de dentro para fora, não de fora para dentro. A sensação, Suzy, era de que você era uma commodity, porque assim, você sabe uma coisa que eu achava estranho, que é aquela história de que a pessoa não está procurando a Suzy, a pessoa está procurando no hospital. Exatamente. E se a Suzy não tiver também, tem outro. Exato, entendeu? Só que ao mesmo tempo, olha só, alguns colegas, os mais corajosos, os pioneiros que tiveram coragem de tirar o seu pezinho de dentro dos hospitais e das clínicas, chegavam para mim e falavam, Suzy, o que é que tu tá fazendo aqui? Monta teu consultório, sai daqui. Eu falei, não, mas não posso, como? Não é possível. E eu não via ninguém assim do meu segmento, eu vi algumas poucas pessoas, mas as mais antigas aqui em Manaus, né? Quem sou eu na fila do pão? Cheguei aqui ontem e tal. Eu não achava isso viável, eu não achava isso possível. Mas então esse incômodo já vinha. E eu cada vez mais cansada, cada vez mais cansada. Aí eu tive filhos, né? Já estava indo para o meu segundo filho. Eu falei, gente, como é que eu vou criar meus filhos? Eu já chego cansada e tudo, não tem condições. Ô Lu, e quando a gente vai falar, a gente está aqui junto com a Suzy, sendo médica, radiologista. Lá no teu passado, cara, porque eu vejo muito que, principalmente na sua área do sono, o fisioterapeuta, teoricamente, você fica muito atrás do médico, porque ele tem que me encaminhar. Era isso mesmo, cara? Te deixava feliz estar sempre estar ali atrás de um e de outro?
Realmente, nós fisioterapeutas, nós temos embutido na nossa cultura, na faculdade é embutido isso, né? Então a gente depende na faculdade nos ensinam isso, você depende da indicação médica para atender. Né? Então, isso vem já de muitos anos, né? Desde a formação. Então, na minha área não era diferente, na área do sono. Então, eu dependia de quê? Da indicação, né, do médico. Então, ao invés de eu estar no meu consultório, eu tirava dias para estar nos consultórios, conversando com os médicos, para que eles conhecessem o meu trabalho e aí indicassem os pacientes. E a área do sono é uma área que é nova. Se a gente for olhar o histórico, né, a história tem, assim, 40 e poucos anos, né? Então, é muito nova. Então, Sim. a própria área médica não conhece, às vezes desconhece como tratar, como solicitar um exame, desconhece como segue o tratamento. Então, a rede social ela veio para abrir um leque para a gente poder colocar o nosso trabalho ali, que as pessoas conheçam que existe a área do sono, que existe tratamento, que as pessoas não precisam ficar sofrendo com problemas do sono que existem, que às vezes a maioria não sabe nem que tem problema no sono. Né? Ô, Joelma, e você, na realidade, quando a Suzy falou sobre o processo de se sentir numa linha de produção, você como fisioterapeuta, trabalhando com a parte de cabeça e pescoço, você literalmente é mão na massa, né? Eu me lembrei agora que a Suzy falando, né, com a Lu, fiquei lembrando aqui do tempo da pandemia, né? Quando eu abri meu consultório, eu abri em julho de 2019. E logo em março de 2020 veio a pandemia. Eu também, exatamente isso. Eu falei, pronto, vou falir. Acabou. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Então, quando veio a pandemia, que foi em março de 2020, e eu estava ainda pagando custas do consultório, né? Eu tinha acabado de abrir a empresa, que eu abri em janeiro de 2020. E aí, em março, vem a pandemia. Eu falei, ferrou, eu vou Foi enrolar, exatamente o que aconteceu. que agora vai vir a dívida, porque eu tinha que pagar a dívida do consultório, de onde que eu vou tirar meu sustento, que eu tinha saído da aeronáutica há pouco tempo, eu era fisio de lá. Eu falei, Jesus, pelo contrário, eu trabalhei 4 vezes mais. Só que foi aquela situação, é aí que começou a minha dor. Que, né, nessa época, em 2019, eu conheci o Dr. Jefferson, e aí, quando foi 2020, quadruplicou. Quantidade, sim, eu ficava 3, 4 meses com fila de espera. Absurdo. Eu mandava mensagem pra Que Joelma. problema bom, né? Não, é diferente, mas eu lembro que é uma dor. É uma dor. Só que por quê? Ele perguntou assim, mas tu tá cobrando quanto? Ele, não, aumenta esse teu preço. Eu disse, não, mas se aumentar, vai ser um problema, logo agora que eu abri. Eu não sei o que, Joelma, aumenta teu preço. Aí eu comecei a aumentar de 30 em 30. Não tava dando certo. Aí eu fui 50 a 50. Não deu certo. Foi 70, foi pra 100. Mas, meu amigo, e continuou. E assim, e passou a pandemia, eu falei, não, agora que acalmou a pandemia... Agora a coisa vai se ajustar. Não, e agora, né, acho que assim, as coisas vão começar a diminuir, eu acho que eu vou perder muito cliente, porque muita gente que tava naquela crise de ansiedade, de dor, né, de cabeça, região de disfunção de cabeça e pescoço, eu falei, eu acho que vai diminuir. Não, acho pelo contrário, foi muita indicação atrás de indicação por causa dos resultados que eu dei. Mas assim, acabou que eu tive síndrome de burnout, infelizmente, eu soube o que é isso. Né? Eu tive que tirar um tempo aí, realmente, eu falei que eu queria tirar um ano sabático, infelizmente eu não consegui, mas eu tive que fugir meio que de Manaus. Então foi um período que foi bem catastrófico, assim, algumas coisas, mas ele falou, aumenta. Quando o Jefferson falou, não sei, e o meu medo era esse, medo de aumentar. Medo de aumentar, esse foi o meu também. E o medo de perder cliente. Paciente, e o medo de perder paciente. E falava assim, não, será que eu sou tão boa assim que eles vão ficar comigo? Eu me questionava várias vezes isso. Eu falei, caramba, mas eu tô há mais de 10 anos. Hoje, esse ano, eu fiz 16 anos. E na época eu falei assim, mas será? Já tô 13 anos. Então, assim, quando você já tem aquela questão dos pacientes terem a confiança em você, pelo que você fala, pelo que você faz, a gente perde o medo. E é isso que a gente vai adquirindo, né? É perder o medo. Então, hoje eu cobro, assim, lógico, tem paciente que vai dizer, é caro, mas é caro quanto? Quanto vale a tua saúde? Hoje eu me questiono isso. O quanto vale a tua saúde? Você prefere pagar barato ou você prefere pagar um outro profissional que não tem a expertise, a experiência que você tem? Né? Então eu me questiono hoje coisas que eu não me questionava até então, ser um maninho cutucar o cérebro da gente. Mas olha que coisa interessante. A gente vê aqui, a Suzy, ela era um commodity, ela era invisível, porque o paciente entrava e saía, se tivesse ela ou qualquer outra pessoa, para ele não tava. A Lu veio com a história de que, poxa, ninguém queria me ouvir, ninguém queria me encaminhar, eu tinha que lutar.
E você tinha uma outra que as pessoas acham que é besteira, mas não é, porque você só é um, você não se multiplica. Então, quando você começou a trazer, que você começou a entender que você tinha valor, mas se você for lembrar, a gente até estava falando dos meninos do João Paulo, foi o João Paulo que eu falei assim, cara, eu preciso de uma pessoa que no meu pós-operatório que tenha experiência. E ele falou, bota a Joelma. E eu mandava o bicho empenado, a Joelma mandava tudo direitinho. Eu mandava esse paciente empenado, ela endireitava. Eu falei assim, cara, essa menina tem valor. E foi aí que eu tive o interesse de ligar pra ela e falar assim, mano, como é que tá aí? Porque os meus pacientes falaram assim, doutor, o senhor tá encaminhando, mas a doutora Joelma só tem daqui a 4 meses. E eu falei, Joelma, vem cá, quanto é que tu cobra, mano? É porque assim, vocês três. Quanto? Aí eu falar, meu Deus, não aumenta isso. Eu falei assim, não, meu amor, não faz isso com a sua vida. Mas assim, é interessante porque são dores diferentes e que fizeram, só que em um momento vocês entenderam que precisava mudar. Suzy, qual foi o dia, cara, que você falou assim, cara, eu vou ligar, eu vou fazer uma mentoria, eu vou parar, vou sair dessa vida. Então, quando você abre, comigo aconteceu a mesma coisa, né? Eu comprei o aparelho em 2019 e fiquei atendendo alguns horários no consultório de uma amiga. 2020 eu abri o consultório. Em março me entregaram o consultório pronto, em março trancou tudo. Falei, ferrou. E agora o que é que eu faço, né? E aí eu comecei a fazer os exames em domicílio, como eu tinha um outro aparelho portátil, né? Foi o que me salvou. Falei com alguns colegas, eles iam me encaminhando, então graças a Deus isso me salvou. Mas chega um momento no teu negócio que ele empaca. E eu falei assim, não, gente, é alguma coisa que eu tenho que fazer, que eu não estou fazendo para poder sair disso aqui. Não é possível. E aí eu fui jogada para o digital, mas muito amador, né? Amadoramente, como diz outro, né? Falei assim, não, ainda está faltando alguma coisa. E foi quando eu fui buscar mentoria. Ou seja, alguém que sabe mais ou menos o trajeto, que vai me ajudar, que vai enxergar aquilo que eu não estou enxergando, que já tem as estratégias, que eu não tinha mais tempo para perder, porque eu já tinha um negócio e ele precisava dar certo. Eu não podia me dar o luxo de fazer tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Eu não tinha esse tempo, ainda mais na pandemia. E aí foi quando eu fui atrás da minha primeira mentoria, que me ajudou muito. E aí eu fui. Com essa mentoria, eu fui indo, a coisa evoluiu, né, e tal, melhorou. Aí chegou um outro período, passou acho que 1 ano e meio, 2 anos, estagnou de novo. Falei, gente, não é possível, tem alguma coisa, tem mais, não é possível. Eu fiz tudo direitinho. Falei assim, não, tem mais alguma coisa. Foi quando eu conheci o Rizieri, não me lembro como. Não lembro como eu cheguei no Rizieri, mas eu acho que ele já vinha fazendo algum trabalho no Instagram, alguém já tinha falado, e aí eu mandei mensagem pro Rizieri. E aí eu fiz a gente primeiro fez uma reunião, Sim. E aí depois eu contratei a mentoria dele. Rapaz, o dia que ele falou assim, Suzy, aumenta, com aquela voz mansa, Aquela voz dele. R$50. Eu, R$50 para mim aquilo. Falei, não, Rizieri, isso é um absurdo. Como assim? Eu vou perder meus pacientes. Eu falei, aumente R$50. E aí eu fiz o teste. Eu não perdi o paciente, porque eu tinha que entender que o paciente precisava enxergar valor no trabalho que eu estava desenvolvendo. E ele começou a enxergar. Assim como o médico também. Então eu comecei a ver que o valor já não era tão importante, porque o que eu entregava era muito mais. E é assim que eu gosto de trabalhar. Eu entrego muito mais do que o paciente espera, que ele está habituado aí, vai lá numa clínica, faz o exame de 2, 3 minutos, esfrega o gel, tchau. Ele já chega lá achando que vai acontecer isso, mas eu entrego muito mais. Então o paciente ele enxerga valor. Então, assim, ele começa a encaminhar um amigo, uma familiar, vai falando para outro médico vai gostando e vai indicando, e assim foi, entendeu? Então, foi... Teve uma coisa que você falou, antes de eu passar a palavra para a Lu, eu lembrei muito que teve um dia, isso, olha, mais de 10 anos atrás, que eu cheguei para minha esposa e falei assim, olha, tudo que eu tinha que fazer no meu consultório, eu já fiz, é intuitivo. Exato. É o que um amigo falou, é que eu vi um chefe fazer. E eu cheguei numa agonia, e eu vou querer saber de você, Lu, que eu falei assim, cara, daqui pra frente eu não sei o que fazer. Exato, foi onde eu cheguei.
E aí, eu lembro que eu saí para um jantar, e aí tinha um amigo meu, Bernardo, que ele morou muito tempo O cardio, né? Não, Bernardo, que é ginecologista. Ele Ah, morou tá. muito tempo em Brasília. Ele falou, Jeff, Voltou pra lá. tem uma menina que faz mentoria para as grandes clínicas de Brasília e que, cara, eu acho que ela te ajuda. E aí, quando eu boto na minha cabeça, minha esposa, eu falei assim, poxa, eu vou conversar com ela. Aí minha esposa falou assim, Jefferson, eu sei que você não vai ficar contente até o dia que você vai para São Paulo. Só faz o seguinte, vamos ver se a gente combina de ir numa época junto. Aí eu vi que tinha um congresso para ela, a gente foi junto, ela foi pro congresso. E foi a primeira vez e a gente... Eu não sei por que principalmente a gente na área da saúde, a gente tem tanta dificuldade de aceitar que a gente não sabe. É. Né? A gente acha que a gente sabe tudo. Tu passou 6 anos na faculdade de medicina, médico ainda? Ixi, 6 anos de faculdade, mais 2 de especialização, mais 2 de... Cara, mas você não sabe lidar com o paciente, você não sabe precificar seu trabalho. Gestão. Você não sabe gerir o seu consultório, você não sabe tudo. Sabe de nada, e não sabe. Lu, você teve essa agonia também, Lu, pra você falar, cara, eu tenho que ir atrás de alguém? Tive, sim. O que que acontece? No meu caso, meu negócio já tinha 10 anos, né? Então, assim, uma clínica de 10 anos, aí eu estava ali. Só que eu olhava e falava, gente, eu preciso crescer. Como que eu vou crescer dessa maneira? Atendendo o tempo inteiro, sabe, sem norte, assim, meu Deus, eu só faço assistência, eu preciso de mais gestão, eu preciso saber como eu cresço. Porque quando você determina que você precisa crescer e quer crescer, tem um sonho, você precisa saber como chegar lá, né? Então, o que que o mentor faz? O que que vocês fizeram? Me ajudaram a tirar a venda dos meus olhos. Estratégias, insights, E né? assim, dizer, não, você vai por aqui. Se posiciona dessa maneira, é dessa forma que tem que ser feito para você crescer. E o meu sonho era não só fazer a terapia, o tratamento do sono, mas ter também diagnóstico, aumentar a clínica, ter uma equipe multidisciplinar, que eu acredito nisso, nesse trabalho da equipe multi trabalhando em prol do paciente, para que o paciente tenha toda a solução dele num local só. Porque quando a pessoa vem procurar tratamento do sono, às vezes ela precisa fazer uma terapia com o psicólogo do sono, ela precisa passar por um otorrino para avaliar a via aérea, ela não tem... Então, assim, é um conjunto, são vários profissionais ali trabalhando para que o paciente resolva o problema dele naquele local. E o meu sonho era esse, e ainda estou estruturando, ainda não está completo, mas ele já está. E assim eu queria crescer, eu queria fazer uma estrutura nova. E eu falava, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Sabe aquele negócio? Será que vai dar certo? Aí eu falei, eu preciso olhar, eu preciso me conectar com essas pessoas que estão realmente fazendo aquilo que eu estou vendo que eu quero chegar lá. Aí o Rizieri e você. E aí foi assim que a gente se conectou. E assim, em 2 anos evolui demais, né? Uma estrutura nova, fiz uma estrutura nova, uma reforma, aluguei outro espaço. Nome. Sonovitar. Já é o Instituto Sonovitar agora. Então, tá fantástico, tá? Já tá crescendo. Outra coisa que incomoda muito a gente, que trabalha com o nosso trabalho, depende muito da gente, dependia só de mim. Uhum. Então, o momento que eu viajava, eu tive que viajar com a minha família, a clínica parava. Então, os atendimentos paravam. Eu falava, gente, eu vou ficar 15 dias fora, são 15 dias sem ter atendimento da clínica. Os pacientes precisavam de atendimento, não tinha quem atendesse. Então, a gente precisa escalonar e ter pessoas que venham somar para que o trabalho não pare e para que ele continue crescendo. E os pacientes sendo atendidos, né? Ô, Jama, agora a minha pergunta é, você tinha essa dor ou fui eu que te cutuquei e te mostrei essa dor? Eu fiquei pensando se eu fui bom ou mal pra você. Porque às vezes a gente já tá acostumado com a dor. Exatamente. Né? Como é que foi contigo? É engraçado, né? Eu tava na Força Aérea, fiquei 5 anos, então eu não pensava nisso porque eu tava ganhando bem, eu tava atendendo fora, o que eu ganhava pra mim era Zona de conforto. zona de conforto. Então, assim, o que eu ganhava por fora, o que eu trabalhava numa clínica também por fora, eu ganhava 40% do que eu faturava. Então, eu ficava com boa parte do que eu ganhava. E aí, quando eu saí da aeronáutica, que eu abri meu próprio consultório, que foi em 2019, né? E veio a pandemia em 2020, e a gente se conheceu em 2019, né? Então, desde 2019 para cá, já tem 6 anos. Então, já vai fazer 6 anos agora. Então, desde aquela primeira foto lá no consultório, né? Que eu lembro disso. E aí, a gente falou, não, vamos fazer a parceria e tal, não sei o quê. E você nem conhecia meu trabalho direito. Aí, quando ele foi começar a conhecer meu trabalho. Só que aí começou a vir os pacientes e falar nisso, olha, não tem vaga, não tem horário. E realmente, 2020 foi
o tereré Falando de aqui, cara. punk, né, de paciente. E aí a pessoa começou a falar assim, não, Jama, tá muito barato. E não é só essa questão de barato, tem que se valorizar. E começou. Então, assim, eu não enxergava, achava que estava bom o preço, porque o preço que eu cobrava era o preço da clínica antiga que eu atendia. Então, eu achava que aquele era o meu. Aquele era o padrão, né? Aquele era o meu padrão. E que aquilo era um preço. Eu não me dava valor. Eu me dava preço. Essa que é a diferença de hoje. Entregava mais. Hoje, eu não vejo o preço. O paciente que liga e quer saber o preço, é porque ele não quer saber do profissional. Ele quer saber do preço, ele não quer saber do valor. E se ele E ligar às pra... vezes ele vai com outro, ele diz, mas o outro lá cobra menos. Então, tudo bem, pode ir com outro, mas o meu tratamento é completamente diferenciado. Quando eu fiz a imersão com o Oshiro, ele ensinou lá a questão da experiência. Eu já ofereci experiência ao meu paciente. Eu falei, então eu não estou oferecendo pouco. Quando ele começou a falar que eu fiz o curso com ele, eu falei, caramba, então eu não estou dando pouco, eu estou dando uma experiência. E realmente tudo que ele fazia lá, eu falei, mas eu já faço isso, Oshiro. Ele falou assim, então o seu preço está muito abaixo. Você oferece experiência. E aí a Gisele Oshiro foi minha paciente, ela falou, Jaelma, aumenta o teu preço. Aumenta o teu preço. Aí começou. 1, 2, 3, 4, quanto? Eu digo, não. Aí tu se convenceu. Aí eu disse, vai, cutuca. Então eu comecei a ver que realmente assim, ele cutucou, né? Como se diz, ele começou a mexer ali na cardiameira. Mas às vezes é só amigo, aí... né? Às vezes é amigo. O cara fala assim, é meu amigo, de repente... Só que aí eu fui ver assim, realmente... E aí eu fui começando a fazer... sempre gostei muito de gestão, né? Tanto que eu tô fazendo MBA em gestão e marketing agora. E aí eu já gostava só... Quando ele começou a falar, eu falei, não, eu preciso aprimorar isso mais e mais e mais para ver o que eu posso fazer se fosse paciente. O que eu gostaria quando quando chegar um paciente. Então, eu ofereço, como tu falou, eu ofereço muito pro meu paciente. Eu não ofereço ali só a questão de terapia manual, só de não sei o que. Eu ofereço muito. Eu ofereço uma experiência de ambiente, eu ofereço a questão do meu conhecimento, eu ofereço a questão da profissional Joelma, 24 horas ali. Eu falo que o paciente ele não tem só aquela questão daquela hora, ele tem assistência do profissional. Né? O que acontece o que não acontece com vários, né? Que você some, né? Tem muitos aí que somem. Então, aquela questão, o paciente ele tem uma experiência e tem a questão realmente de tratamento, de conduta, né? E isso é legal. Então, foi lá a abelhinha, ó. Foi lá com... foi lá, aí saiu a abelha para tudo quanto é lado, entendeu? Então, e assim, é uma coisa importante falar da mentoria. São os insights e as estratégias que fazem a gente dar um salto. Exatamente. Sabe? Faz a gente dar um salto, coisa que eu levaria, sei lá, quanto tempo, né, para desenvolver, para fazer, para tomar aquele passo, é um salto. Então a mentoria, eu sou fã de mentoria, tanto que eu termino uma, já emendo, já vou procurar qual é a próxima. Eu sou fã de mentoria, eu vivo fazendo mentoria. Para mim foi disruptivo quando eu fiz a primeira, porque eu entendi assim, poxa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu demorei tanto tempo para estar estabilizado? E eu lembro que não é só vocês, parece que eu nasci pronto, mas assim, eu tava assim, poxa, eu atendia numa clínica que era na rua, num lugar bacana, mas eu queria ir pro Cristal. E aí eu falava assim, pra minha mentora, eu falava assim, e aí, como é que eu faço? E aí vem a estratégia. Ela falou assim, ó, abre 2 dias lá e tu fica 2 dias aqui. Aí tu passa 3 meses. Depois de 3 meses você avalia o que você acha melhor. No final do primeiro mês eu liguei pra ela e falei, eu já sei o que eu quero. Então assim, às vezes o medo está em todos nós, tá? Então o mudar é difícil pra todo mundo. Só que assim, ter uma pessoa por trás que fala assim, pô, você tá com medo? Então vamos fazer uma estratégia para esse medo ser menor. E aí vai customizando. E eu lembro que você tá falando muito sobre, poxa, eu precisava de mentoria para fazer podcast. Cara, eu já fiz com o pessoal do Primocast, já fiz com o pessoal do Flow. Aí precisava da parte de financeiro. Pô, fui lá com o Thiago Negro, o Primo Rico. Eu precisava de gestão, fui lá com o Carlos Bush. Então, todo momento que eu tenho alguma coisa, mas eu sou muito assim. Eu pego e boto para tocar. Eu só faço a próxima, tipo assim, eu pego, boto e rodo. Quando eu vou pro Joel J, a primeira vez que eu saí pra fazer imersão mesmo com o Joel J, cara, foi isso. Eu fui lá no primeiro dia, eu lembro que no primeiro dia, meio-dia, eram 3 dias. Eu ligo pra minha esposa e ela falou assim, valeu a pena. Eu falei, meu amor, se agora eu pegasse o avião e voltasse pra Manaus, já tava pago. Só dos insights que eu tive aqui. E ainda teve mais 2 dias e meio pra vir mais coisas.
Suzy, vamos lá. A gente já falou que você tinha um medo, você era Uhum. commodity, que você chegou no momento que você falou, cara, o consultório tem que ir, falou com o Rizieri. Cara, qual foi a estratégia que você usou e aonde você tá agora? A estratégia. É, uma coisa que sempre eu faço todos os tipos de exame. Tenho 2 títulos dentro da minha área. Então, eu sempre o Rizieri falava e várias outras pessoas falavam, você falava que atira para todo lado, acaba não acertando nada. Que eu tinha que ser referência e focar em um nicho. E eu tinha essa dificuldade de descobrir qual era o meu nicho dentro da ultrassonografia, já que eu estou no ramo de diagnóstico. Então, várias pessoas me procuravam, mas eu precisava focar em um público, então saber qual era a minha persona. Então, a primeira coisa foi saber qual era a minha persona, onde eu ia focar e nadar no oceano azul. Descobrir qual era o oceano azul. E quando eu descobri qual era esse oceano azul, foi quando tudo mudou. Então eu resolvi focar mais nisso e eu não perdi todo o resto, mas eu virei referência naquilo que hoje é o que me é mais rentável dentro do consultório. E foram essas estratégias na mentoria que me ajudaram, entendeu? Tá, Suzy, você faz tudo, tá? Você fala de tudo, tu chega lá no teu Instagram, tem de tudo, é uma salada, mas você é referência em quê? Entendeu? Então, acho que a primeira coisa foi isso. E o salto que eu queria dar, eu quero ir lá para o cristal. Eu tinha esse mesmo pensamento, eu não sabia como ia chegar, mas a primeira estratégia foi essa. Descobrir quem era a minha persona, quem era meu público, com quem que eu estava falando. Era homem, era mulher? Qual a faixa etária? Qual é a dor dela? O que que ela está passando? E quando eu descobri isso, que foi a virada. E foi quando tudo começou a melhorar efetivamente. E aí eu não tive esse negócio de um período dor, não. Eu me mudei de bala e cuia. Quando a oportunidade apareceu, eu fui embora e tô lá. E graças a Deus até agora tem sido só sucesso, só bênção. E para vocês terem ideia, quando se trabalha bem, é bem valorizado, às vezes eu paro o consultório, eu ligo para a Suzy, subo, levo o meu paciente e a gente vai lá, eu e ela discute o paciente. Simplesmente ela faz o ultrassom e a gente tá ali. O que que você acha? Como é que é? Então, assim, era inimaginável aquela pessoa que estava tocando um monte de exame parar, a gente parar ali meia hora para discutir não tinha um tempo, caso. mas senão eu ia apanhar do paciente lá fora. O próximo. É. Ô, Lu, qual foi as estratégias que você vê que foram importantes? E onde é que você se encontra hoje? Do que você se vangloria de que você conseguiu chegar hoje? Assim, vangloriar, não gosto assim, eu não me vanglorio, não. Mas assim, Aham. na área do sono, como eu falei, é uma área nova e são poucos profissionais que são especialistas e que trabalham na área do sono, focados em sono, né? Então, eu sei que hoje eu sou referência em sono em Manaus. Pacientes, as pessoas me conhecem e já como referência procuram tratamento na nossa clínica. Então, assim, para mim é gratificante ver que eu consigo, o paciente chega lá com um problema, eu consigo resolver o problema dele. E ele não fica rodando pela cidade. Não, olha, vai lá fazer o exame na clínica tal. Vai lá ver o aparelho no outro lugar, né? Vai fazer o acompanhamento, não. É tudo na Sonovitar, que é a nossa nova clínica agora. E assim, a mentoria com vocês dois, tanto com o Rizieri quanto com você, assim, a gente anda junto praticamente sempre, né? Então são meus conselheiros, não são nem mentores, são meus conselheiros. Entre levar o menino e até a academia, a gente sempre tá Todas as trocando ideia. Trocamos ideias e assim, cada ideia é um crescimento. Então, é aquilo que você falou. Vem um insight, aplicar. E aí o crescimento vem, não ficar só no papel, né? Então, e acelera muito, né? E outra coisa interessante é que às vezes a gente não acredita no nosso potencial. Então, o mentor que já tá ali, que tá vendo a gente de fora, ele consegue nos dizer, não, você consegue. Você é muito mais do que você imagina que você é. E aí você dá um salto gigantesco. Né? E cresce, estrutura melhor teu negócio, atende melhor, valoriza o teu trabalho. O nosso trabalho tem que ser valorizado. A gente estuda todos os dias, a gente está o tempo inteiro ali se qualificando, é congresso, é especialização, né? O tempo inteiro para quê? Para entregar mais para o nosso paciente. Então, a gente precisa valorizar o nosso trabalho.
Então, hoje eu já me considero como referência do sono em Manaus. E eu acho interessante, Lu, porque assim, toda vez que alguém fala sobre algo sobre sono, eu não consigo lembrar de médico. Não, nem eu. Não é isso? Eu não Vocês consigo. concordam comigo? Eu lembro dela, mas eu não lembro de médico nenhum. É, se você me perguntar outro dia, o cara falou, não, mas tem algum médico? Eu falei, rapaz, eu não sei não, mas vai lá na Lu, Especialista no sono. É. que a Lu vai resolver É. pra ti. Se precisar, ela vai te indicar algum médico para Eu tratamento. indico os dois. Ô, Joba, eu sei que assim, hoje a gente não vai falar sobre valores, que eu acho que isso não vale a pena, mas assim, eu vejo você hoje conseguir chegar a ter um valor de uma consulta maior do que 80% dos médicos, que eles não saibam sobre isso, porque às vezes, na realidade, esse é um problema de quem não se valorizou. Mas como é que você vê, desde aquele hot seat que a gente fez contigo, as coisas que vieram e é onde você está agora, precisando, que a gente já conversou aqui nos bastidores, que tem uma coisa que eu ainda vou conseguir, do mesmo jeito. Mas o que que você, tem que ser chato, tem que ser, amigo é para isso. Mas o que que você viu que depois que você ganhou e botou em prática, aonde você está agora? Primeiramente, deixa eu agradecer, né? Gratidão, acho que é a primeira coisa que a gente tem que ter na vida, né? Se não fosse o puxão de orelha aqui constante, e não é um puxão de orelha que eu falo que é ruim, sabe? É igual puxão de orelha de mãe, que quer que a gente cresça, que quer que a gente evolua, quer que a gente melhore, né? Tem gente falando assim, mas isso é questão, por exemplo, tem gente que fala assim, mas esse negócio de gestão e marketing é Coisa de marqueteiro. marqueteiro, coisa disso que eu falei, você não sabe o que está falando. É por isso que você está onde está. Né? Eu já tive discussão por causa disso. Então, assim, para eu chegar e falar isso, é porque eu já tenho embasamento. E esse embasamento não veio do nada. Foi porque teve pessoas que direcionaram a isso. E isso que vocês falaram, né? Aquela direção, a gente precisa de um norte, né? Então, eu não fui pro sul, eu fui pro norte. Então, assim, literalmente. Então, assim, para onde que eu tinha que ir? O que eu tinha que fazer? Então, eu precisava de uma direção. E isso estava me faltando. E tem várias coisas que o Jefferson me falava, que hoje eu falo assim, eu preciso sair dessa zona. Gelma, tu não pode ficar lá onde você tá. É muito pequeno. Isso não sai da minha cabeça e isso já tá cada dia mais me corroendo. Porque eu sei que eu preciso sair daquele ambiente, que eu preciso de um lugar maior, eu preciso de um lugar melhor, eu preciso realmente dar mais valor à questão do meu trabalho e colocar essa questão, né, de expansão, escalonar, né? E principalmente o que ele me fez quebrar o medo e principalmente as crenças, que é o que coloca uma barreira na nossa frente. Crenças limitantes. As crenças limitantes. O medo e as crenças colocam a gente numa barreira que a gente não enxerga. E que tem que vir uma outra pessoa, pegar uma marreta e falar assim, peraí, pá! Quebrar e dizer assim, não é assim. Tem como a gente sair disso daqui? Olha aqui, abre o mundo, né? Então, depois que eu tive lá a mentoria com ele, com o Oshiro, e eu fui pegando outras mentorias, assim, que eu fui falando, não é assim. Então, peraí, tem que sair disso daqui, eu tenho que abrir a mente. E eu gosto porque ele vai me dando e eu tenho vários insights. Eu fico bolando, né? A cabeça fica fervendo. Né? E aí eu já tenho insônia, eu fico com insônia ao quadrado, né? Porque eu fico. Aí eu pego o celular, peraí, deixa eu anotar pra não esquecer. Então eu fico mirabolando o que eu posso melhorar. Eu quero levar o melhor pro meu paciente. Não é só pensar em questão de valor de dinheiro, né? Mas o que você pode melhorar, né? Eu ouvi um dia desse um cara falando o que era sucesso. Eu concordei plenamente com ele. Ele falou, mas assim, sucesso não é você ter muito dinheiro. Sucesso não é você ter fama. Sucesso é você conseguir realizar seus sonhos. E é isso que eu quero, realizar meus sonhos. E eu lembro uma coisa que a minha mãe, eu acho que eu nunca falei isso pra você, minha mãe falou que eu não ia dar certo como fisioterapeuta quando eu fiz a faculdade. E eu jogo isso na cara dela até hoje, mas jogo de uma forma boa. Porque ela pagou a faculdade na época, não tinha faculdade de fisioterapia em Manaus, só tinha newtonista, eu fui uma das primeiras turmas. Ela falou que eu ia ser peão de médico, que eu ia depender de médico, que eu ia ganhar muito pouco e que a vida inteira ela ia ter que passar trabalhando. Ela tinha uma preocupação boa, na verdade. Ela falou assim que eu ia passar minha vida inteira dependendo dela, porque ela teria que pagar meus boletos, ou seja, minhas dívidas, porque eu não ia ter dinheiro suficiente para pagar. Hoje eu que pago, eu que resolvo, eu que, entendeu? Tá vendo, mãe? Eu pago os médicos caríssimos dela. Então, assim, tem isso, tem aquilo. Tá faltando. Tá, ela vai fazer um rancho, então ela vai fazer não sei o quê. Então, hoje eu faço isso. Eu comprei a casa, eu reformei toda a casa. Mas já era a realidade que ela enxergava da maioria dos seus colegas. Entendeu? Então, era essa a visão que ela tinha. Então, aquela coisa, ela via assim, minha filha, quando eu falei pra ela, mãe, eu não vou ser uma fisioterapeuta. Eu vou ser a fisioterapeuta. E tudo que ela pagava de curso, eu falei, eu vou fazer valer a pena cada centavo.
Então ela via, ela investia, ela pagava. E ela falava assim, minha filha, ela sabia que ia, mas assim, quando eu cheguei a ser a militar da aeronáutica, pra ela era o auge. Eu falei, mas não é aqui. Ainda não é aqui. Eu sou muito incomodativa nesse sentido. E quando eu parei ali, eu falei, quando ele veio, cutucou, eu falei, não, é assim. Eu comecei a gerenciar. Eu queria que você falasse pra mim, quando você me encontrou no aeroporto, o que é que você falou pra minha esposa, que eu era que o seu? Não lembro agora, vai. Tipo, a Agora, culpa é assim, dele, a culpa Não, é ela dele, falou, a não, ela culpa falou é assim, pra Kali, falou assim, Kali, o Jefferson é meu padrinho. Ah, é verdade. Aí eu quase que eu pedi a benção, eu falei, benção? Eu falo pra todo mundo, eu falo assim, o Jefferson, ele é meu padrinho. Porque ele me deu um chacoalhão primeiro que ninguém me deu. Então, o que ninguém falar, porque assim, uma coisa é conselho de mãe, uma coisa é conselho de amigo, né? Que não está na área, e uma coisa de uma pessoa que quer teu bem, que fala assim, Joelma, acorda. Então, desculpa a palavra, uma P profissional, uma mega profissional, e precisa crescer. Tu precisa de muito mais. Não é assim. E aí eu falei assim, não. E ele começou a se incomodar. E nesse incomodativo eu falei assim, agora tu é meu padrinho. Aí eu falo pra todo mundo, digo, olha, já você é meu padrinho. Eu tenho um padrinho. Eu falei, Eu lembro que no começo do ano ela me ligou, todo começo do ano ela me liga e já fala assim, Jeff, tem um negócio que eu tenho que resolver. Eu falo assim, já vem, vamos lá. Me diz qual é o seu problema. E aí a gente começa. Outra vez foi no supermercado, 1 hora de supermercado, eu com fone de ouvido, eu falando, faz isso, faz aquilo, muda isso, muda aquilo. Fez a compra todinha. Não, eu fiz a compra toda. Consegui. E aí ela falou, mas não pode. Eu falei assim, pode. Tu confia em mim? Ela falou, confia. Então tá bom. Então segue daí. E sempre deu bom. Olha o podcast do sono. Pouquíssimos podcasts do sono no Brasil, né? Aí você me falou, abre o podcast, inicia o podcast. Eu podcast, nem pensar. E Como que quem eu vou não tem fazer um problema podcast? do Eu vou sono, ter um mulher? podcast, eu não vou conseguir. Vai, você consegue. E você foi comigo na primeira gravação e Eu foi falei assim, fantástico. qual é o problema? É alguém pra gravar? Vamos lá, abre aí que eu vou contigo, pronto. Daí a gente E é tão fez. bom, né? A gente passar informação para mais pessoas, atingir mais pessoas. As pessoas precisam de informação, elas estão sofrendo e nós temos o conhecimento. Nós não podemos ser egoístas, a gente precisa passar conhecimento para ajudar mais pessoas. Conhecimento de qualidade. Com certeza. Porque a internet, ela tem tanto conhecimento que é, né, aquele Ruim, né? Bom conhecimento e o ruim. e aquele conhecimento realmente de qualidade, bom, que realmente faz efeito e que também é validado, né? Com Não é aquela embasamento coisa, né? científico. Não é aquela coisa É. assim, tirei dali do Google de uma coisa, né? Sim. Qualquer. Não, Exatamente. eu tirei realmente porque há estudos sobre isso. Exatamente. Meninas, infelizmente a gente está terminando o nosso momento. Passou tão rápido. Passou rápido, né? Mas eu queria que vocês deixassem as redes sociais, as pessoas que quiserem entrar em contato com vocês, conhecer o trabalho de vocês, porque assim, a escolha de hoje, quando a gente falar em mentoria, eu escolhi a dedo. Porque assim, eu sei o quanto valor vocês têm, porque assim, vamos lá, passa mentorado que... difícil. Mas assim, eu sei o valor que vocês têm, eu sei o cutucão que a gente dá em cada um e o que a gente pode fazer, o que a gente pode trazer. Porque assim, a gente sempre quer as pessoas melhores do nosso lado. E por isso que eu queria vocês aqui. Ai, obrigada. Bem, então eu vou Vamos lá, começar, Suzy, manda ver. Vou começar, eu só tenho a agradecer ao Jeff, né? A mentoria, os hot seats, os bate-papos. Jeff maravilhoso, sempre me ajudou também, você e o Rizieri. E encorajar os colegas que estão aí do outro lado, profissionais, tanto da área da saúde como não, né? Que mentoria, gente, é um investimento que vale muito a pena. Se você tem alguma dúvida, não duvide. Eu sou fruto também de mentoria. Está onde eu estou hoje e além que eu vou chegar, fruto de mentoria, de pessoas que me ajudaram, mas claro, de atitude, porque não adianta Sim. só o mentor vir falar, ele não vai fazer milagre, ele vai te dar o caminho das pedras, os insights, as ideias, mas se eu não agir, eu não saio do lugar, eu vou ficar ali. Eu ouvi esses dias ele falar assim, pior do que rodar os pratinhos é ser o pratinho, né? Porque a única coisa que eu não posso fazer por você é fazer você querer. Você tá afim. Então eu não consigo falar, olha, você tem que estar afim. Então é um investimento que vale a pena. Quem puder, faça. Quem estiver incomodado, onde você está e como sair da onde você está, a mentoria é um super investimento. Vocês não vão se arrepender. E agradecer as meninas também, né? Maravilhosas aqui, minha coleguinha
Siga os passos da Suzy. Olha, gente. E a Joelma que eu conheci no Hot City, né? Também Conheci. foi lá Gente, atrás, lá assim. naquele dia do Hot City, eu fiz parcerias que valem até hoje. É o Acho que tem que ter de networking, novo, né? É um Não, a gente vai exato. fazer uma É coisa um só network, nossa, me cara. encaminham pacientes, então criei laços, amizades ali naquele Hot City, muito legal, viu? E para quem quiser falar comigo, minha rede social, doutora.suzicunha.ultrassom, tá? Dá uma olhadinha lá. Quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Obrigada. Lu, você, redes sociais, pode fazer o fechamento. Eu também gostaria de agradecer, primeiramente, você, maravilhoso. Deus em primeiro lugar, porque Deus coloca as pessoas Isso. certas na nossa vida, no nosso caminho. Então, você e Risieri são essas pessoas que Deus colocou no meu caminho. E que me ajudam a crescer todos os dias, né? Então, sempre comigo. Então, minha gratidão. E dizer também, incentivar, como a Suzy também, incentivar os colegas que invistam na sua carreira. Não adianta, ninguém cresce sozinho, ninguém cresce sem adquirir conhecimento, sem buscar experiências, que a gente consegue essas experiências com outras pessoas que já passaram, que já estão, né, num patamar acima. Então, busque, aceite, invista nisso. Né? Claro, mentorias com pessoas sérias. E coloque em prática. Se não colocar em prática, também não adianta. Eu acho né? que, na realidade, você tem que procurar mentoria com a pessoa que está no lugar que você quer ir, né? Exato. Porque Exato. Você precisa olhar. as mentorias É. com a turma que nunca fez é difícil, né? Temos aí. Eis que te digo. Vamos lá, Mas- tua rede social e da Sonovitar. Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, conhecer a clínica, são 2 redes sociais. @sonovitar, com 2 T's, e doutora Luciane Zufo, tudo junto. Lá você vai encontrar o nosso trabalho e tira dúvidas, eu estou à disposição. É um prazer poder compartilhar, responder dúvidas e conversar com você sobre sono. Vamos lá, Joelma, fecha hoje. Rapaz, é sempre assim, né? A que fecha. Eu sempre te boto. É sempre a que fica, né? Então, assim, é gratidão. É o que eu tenho, né? Porque ele sabe o quanto que eu tenho de admiração por ele. Gratidão, gratidão, gratidão. Ele sabe que eu considero ele como padrinho, que se não fosse isso, acho que eu nem estaria aqui falando com vocês. Porque se não fosse vários puxões de orelha, vários ali cutucões, vários... Gelma, 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 Gelma. Não, Gelma, não, Gelma, não. Gelma, tô achando legal. Quase Gelma, bloqueou ele, fala a verdade. Gelma, tô achando legal, Gelma, tá crescendo, gostei, Gelma, não sei o quê. Então, né, aquela pessoa que chama atenção, Incentivo, né? incentiva e diz assim, Gelma, melhora nisso, não sei o quê. Então, isso é legal porque você tem ali a questão de alguém te apoiando e te deixando sempre pra frente e dizendo o que você deve melhorar, o que você deve aperfeiçoar, né? E tudo que vocês falaram, reitero, né? Sempre o conhecimento. Isso. Sempre conhecer, melhorar, não é porque a pessoa me vê assim, já é referência na área de cabeça e pescoço. Eu posso ser referência, mas a gente sempre tem que ser referência, porque se referência pode parar. Sim. Sim. Se você parar de estudar, se você parar de Fica pra conhecer, trás. você fica para trás. Fica. Então, referência ela é uma constância. Você tem que toda hora estar conhecendo, em questão não é de gasto, é de investimento, o tempo todo em conhecimento. Né? Então, tem pessoas que falam assim, nossa, mas você vai fazer tal curso que custa tanto. Eu digo, para mim não custa. Por que você dá no iPhone tanto? Por que você dá numa viagem tanto e não vai dar num curso tanto? Então, assim, qual é a tua prioridade? Né? Quais são as tuas prioridades? Então, é aquela situação. Eu faço por onde? Então, se a gente está onde está, é porque a gente faz por onde. É verdade. E eu só tenho gratidão, né? Deus, ele coloca as pessoas certas na hora certa pra gente. E ele fala assim, já que tu não quer aprender, peraí que eu vou já mandar alguém pra dar um cutucão aí. Então, ele faz um jeito da pessoa entrar na sua vida. E eu sempre tenho aquilo, ninguém entra na vida de ninguém por acaso. É verdade. Eu não entrei na vida da Suzy por acaso, nem ela na minha, nem na Lu, nem o Jefferson na minha. Ninguém aqui entra na vida de ninguém por acaso. Né? Então, se a gente tá aqui porque tem um porém. Né? E vamos quebrar barreiras que a gente precisa. Isso. Então, quem quiser falar comigo, tá? Tem meu Instagram, que é ATM Joelma Magalhães. Eu vou mudar isso, né? ATM. Esse já foi um pedido antigo. Digo, Vamos lá. mas eu vou mudar. ATM Joelma Magalhães, tá? E em breve também já tá pronto o meu site. Se Deus quiser. Meninas, vamos lá cantar os parabéns que a gente tá fazendo. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida, parabéns pra você. Querida. Felicidades, muitos anos de vida. Meninas, Deus abençoe. obrigado, muito obrigado de coração, meninas. Ó, beijo, até o próximo Jeff Podcast.